Olá, boa tarde, que bom tê-lo na TV Assembleia. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, vamos falar sobre um evento que será promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de muita relevância. Uma palestra que tem como tema STF, Supremo Tribunal Federal, e democracia. E o palestrante será ninguém menos, ninguém mais do que o desembargador Ney Belo, maranhense, que nos honra bastante, inclusive no TRF em Brasília. Estou aqui com o doutor Tarcísio Araújo, que é procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e vai fazer as honras, né, de receber um palestrante deste naipe aqui na capital maranhense, mais uma vez, para uma palestra que vai dar muito o que falar. Antes de mais nada, que satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevistas. Satisfação é minha. Sempre muito bom voltar aqui e conversar com os amigos a respeito dos temas da Assembleia, da sociedade no geral. E a responsabilidade é gigantesca, né? O currículo do professor Ney Belo é extensivo, bastante extenso, com muito conteúdo. Então, ele certamente nos brindará com uma palestra fantástica. Essa palestra será realizada no dia 27 deste mês de março, pela manhã, no auditório Neiva Moreira, aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Exatamente. Amanhã de quarta-feira, o desembargador Ney Belo, a convite do presidente Otelino e de obviamente, de todos os membros do parlamento, vem nos brindar com essa palestra falando do STF, da democracia, no momento que o cenário nacional ele anda um pouco conturbado. O STF sendo alvo de apedrejamento. E requer um debate, né, com muitos subsídios, né, e principalmente alguém com conteúdo, a capacidade do doutor Ney Belo, né, para falar sobre democracia, que anda muito em voga esse tema, tendo em vista as ações do governo federal, as discussões a nível internacional também, e também sobre as instituições brasileiras, que precisam ser preservadas, né, doutor? Sim, exatamente. O professor Ney Belo tem, como disse, um currículo fantástico, então ele vai caminhar aí pela parte filosófica, a parte de ciências políticas, ciências sociais e sobre direito, então, normas, legislação, tudo isso ele faz isso como ninguém. Vai falar tudo isso, construir toda essa palestra. Para quem quiser antecipar um pouco o conteúdo do que provavelmente ele vai falar, ele na semana passada cunhou um texto de título O Judiciário Supremo, a equivocada criação de um demônio popular. Um fantástico texto, já dá certamente um pouquinho, um aperitivo aí do que será essa palestra. É uma espécie de uma avant-première também do que vai ser o evento. Uma avant-première, porque ele fala lá, ele traz um contexto histórico de vários exemplos que foram endemonizados, a palavra que ele utiliza, e aí chega nessa nossa conjuntura atual em que artistas, atores de mais diversos campos começam a dar suas opiniões, e ele fala um pouco de rede social, falando um pouco sobre como nessas redes sociais as pessoas falam o que quer, e aí as pessoas começam a querer colocar o STF até na fogueira, né? É verdade. É um ambiente democrático, mas essa caixa de ressonância, ela tem um viés que é muito preocupante, né? Daquilo que é disseminado, que é vendido como verdade e que na maioria das vezes acaba por denegrir a imagem não só de pessoas físicas, mas de instituições valorosas da democracia brasileira, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo estava vendo a entrevista do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, ele falando que não há democracia sem uma imprensa livre e um judiciário forte. Então, assim, as instituições têm que ser preservadas. Instituições como a imprensa também, o judiciário, que é quem dá a última palavra, o parlamento, o próprio executivo. Então, não podemos deixar que as pessoas fiquem demonizando, criando esses demônios populares, sem que haja uma conversa sobre isso, sem que haja uma análise crítica, que é o que provavelmente será feito na palestra. E é interessante dizer também que o doutor Ney Belo, o desembargador Ney Belo, ele traz uma abordagem para explicar muito bem esse contexto atual, né, do STF e também da democracia, o que acontece no país, uma didática muito interessante. Ele fala inclusive de elementos do futebol, sobre uma partida de futebol, onde um árbitro acaba errando a marcação de impedimento, que não houve uma penalidade máxima. Quer dizer, ele errou, é passível de punição, de críticas que devem existir, mas você não pode retirá-lo abruptamente
né, da sistemática do jogo. Sistemática do jogo, é exatamente isso. Isso daí é o que tem no texto dele, um pouquinho dando aí um avant-première do texto. Ele faz essa analogia, muito feliz até, dizendo que o árbitro de futebol a errar, o atacante ou o jogador não pode simplesmente querer que ele seja excluído da partida. Assim, também o STF também não pode ser simplesmente extinto. Ele pode ser contestado, criticado, analisado e para que ele possa, inclusive, melhorar na sua prestação jurisdicional. Mas simplesmente excluir é um atentado gravíssimo à democracia. E mais ainda, no texto ele fala que os próprios servidores públicos, como membros de outros poderes, estão fazendo essas críticas, o que ainda é pior, porque eles têm essa legitimação por serem servidores públicos, membros de poderes, criticando o STF de tal forma que atentam contra a própria democracia. Eu estava, inclusive, acompanhando ontem um discurso que viralizou nas redes sociais de um senador, observem bem, representante do Estado e do Brasil, senador da República, Jorge Cajuru, que desferiu palavras, inclusive de baixo calão, contundentes, críticas ácidas e até ofensivas em relação ao ministro Gilmar Mendes, da mais alta corte da justiça brasileira, o STF. E na mesma noite que isso aconteceu, o ministro até pediu providências urgentes por parte do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. O senador Cajuru, ele é bem polêmico, ele gosta de criar extrapola os limites, às vezes extrapola, porque ele atenta e insufla a população contra as instituições que visam preponderantemente preservar a nossa democracia. Até ontem também estava vendo o ministro Alexandre de Moraes falou que as pessoas têm o direito, que ele chamou de jus esperneandi, que é uma palavra bem comum no mundo jurídico, né? Que é o direito das pessoas espernearem. É exatamente isso, ele tentando usar ali como se fosse uma expressão em latim, né? Que é muito comum também no direito, então chama-se jus esperneandi. Então as pessoas podem espernear, falar o que querem, mas quem dá a última palavra é o STF e a decisão dele tem que ser cumprida. A decisão não é uma decisão inválida, é uma decisão que ela tem seus fundamentos e aí é preciso analisar. Eventuais críticas podem ser feitas, é verdade, mas não, como a gente disse, querer que o STF simplesmente seja extinto, porque aí é atentar contra a democracia. Doutor Tarcísio, a palestra STF e Democracia que vai acontecer no próximo dia 27 de março, pela manhã, no auditório Neiva Moreira, aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Ela é aberta, né? população. Certeza que o presidente Otelino é muito sensível às demandas da população, tentando fomentar essa análise crítica por parte da sociedade, dos formadores de opinião, como, por exemplo, os membros de poder, o mundo acadêmico, professores em geral. Eles todos serão convidados para participar e prestigiar a palestra do professor Ney Belo. Haverá algum tipo de inscrição? Na hora da palestra haverá uma inscrição e posteriormente a emissão de certificado de participação nessa palestra. Então o presidente Otelino, com essa missão de fomentar essa análise crítica, traz o professor Ney Belo para que ele possa conversar um pouco sobre esse momento, cenário atual, falar um pouco sobre política, direito, as instituições e democracia. Como é que o senhor conseguiu tirar de Brasília o doutor Ney Belo, desembargador, um homem que viaja o Brasil inteiro palestrando, né? E o mundo também, para vir a São Luís nesse momento de efervescência de Brasília, né? Com muitas questões. Como é que o senhor conseguiu essa proeza de trazer um homem tão importante, de um conteúdo imenso no aspecto jurídico? O mundo todo que ele viaja, e principalmente eu fui aluno dele, e sei que ele tem uma conexão muito forte com a Alemanha, né? O direito alemão para ele certamente é onde ele bebe ali, a fonte de onde ele bebe bastante ali para poder compartilhar com os alunos, com os demais membros do colegiado do Tribunal Regional Federal, de onde ele é membro, os seus conhecimentos. E aí ele está no Brasil todo falando sobre isso, mas é porque ele também tem certamente um amor por essa terra, quer compartilhar também o conhecimento com os cidadãos maranhenses. E aí ele prestigiando aqui também o nosso Poder Legislativo, o presidente Otelino, todos os deputados que fazem parte aqui da nossa Assembleia, ele é extremamente sensível e aí tem essa atenção especial com a nossa casa.
Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o Dr. Tarcísio Araújo, procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e veio aqui fazer um convite especial e falar um pouco, do que vai ser a palestra do desembargador Ney Belo, STF Democracia, no próximo dia 27, pela manhã, na Casa do Povo. É isso aí. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu Parabéns o espaço. por ter a ideia e, é claro, executar um momento como esse de trazer alguém tão importante que pode nos ajudar a entender mais a compreensão que nós todos, enquanto sociedade, profissionais, população de uma maneira geral, da importância das nossas instituições e como elas devem ser preservadas e o exercício pleno da democracia também. Perfeito. Eu que agradeço o espaço. E o quadro Sala de Entrevista fica por aqui. Estaremos de volta em uma outra oportunidade. A seguir, fique ligado, hein? As principais notícias do nosso estado estarão de volta no portal da TV Assembleia. Convido você a ficar ligado.